Bom dia! Bom dia pra quem tá no Brasil, né? E pra quem tá no Canadá. Na época que a gente tava na Austrália, ia ser uma boa noite, bem noite, né? Como vocês estão? Sejam bem-vindos, né? Pra quem vai assistir essa gravação depois. A gente tá aqui fazendo uma sequência de 5 lives, hoje é a terceira. E a gente vai falar nesses 5 dias sobre os princípios do Reiki, com o objetivo de falar sobre o Reiki, de divulgar para quem não conhece essa técnica, essa ferramenta. E é muito engraçado, né, quando a gente vive uma realidade, né, quando a gente vive algumas coisas. Por exemplo, fazem 6 anos desde que eu vai fazer agora esse ano 6 anos, desde que eu fiz meu primeiro curso de Reiki. Então faz 6 anos que eu falo disso, que eu vivo disso, que eu conto para as pessoas sobre isso, que eu converso sobre esse tema e ainda assim, né, eu encontro pessoas que nunca ouviram falar, que não fazem ideia do que seja, que não têm noção, que não conhece, que não tem nada a ver, né? Então, às vezes a gente fica dentro da nossa bolha, que as pessoas que a gente convive têm os mesmos gostos, as mesmas opiniões, conhecem as mesmas coisas que a gente, mas quando a gente começa a ampliar, né, conhecer outras pessoas, outras realidades, aquilo se torna uma coisa muito diferente. Então, nem todo mundo sabe, né, o que é Reiki, nem todo mundo sabe, inclusive, o que eu faço. Então, essas lives, né, são uma forma de falar também sobre o meu trabalho, divulgar os benefícios do Reiki, seja para fazer um atendimento comigo ou para fazer um atendimento com outra terapeuta, mas para ajudar nesses momentos em que a gente passa por desafios, né? Eu falo que o Reiki é como se fosse um acolhimento. Então, para momentos onde a gente está passando por dores, por sofrimento, por doença, às vezes culpa, um término, né, de relacionamento ou um término de algum ciclo. Esses momentos em que a gente sente dor, né, que são delicados, o Reiki, ele é um acolhimento para essas horas, né? E no meu caso, a gente vai sempre fazer uma conversa, né, uma mentoria e falar, né, sobre sobre as coisas todas que estão acontecendo. Vamos olhar com clareza para isso tudo e também depois terminar, né, com o envio do Reiki. Então, é para falar sobre isso. E também aproveitei, né, para fazer as lives junto com os envios de Reiki coletivo, para quem tá aí querendo, né, dar uma renovada na energia. Eu recebi alguns relatos de pessoas que estavam com dengue ou com outras doenças, então isso também me pegou bastante, de que forma que eu poderia contribuir, né? Então, tô aqui me disponibilizando para isso, até porque eu sei, né, que nesses momentos onde a gente tá, por exemplo, doente, né, que a gente fica mais vulnerável, a gente também fica mais triste, fica mais cansado, fica mais exausto. E às vezes essa exaustão, né, que a gente não tá vendo muita saída sozinho, às vezes é possível que a gente tenha uma outra saída, né, uma outra forma. Então, é pra gente olhar para este lugar, né, para esses momentos e saber que existe alternativa, né, porque quando eu fui buscar, né, nos meus momentos desafiadores, achar alternativa é a melhor coisa que existe, né? A melhor coisa que existe quando a gente tem um problema e saber que existe. Ai, gente, bom dia pra vocês. Pra Lu é boa noite, né? Pra Paty é bom dia. E sejam bem-vindas. E é incrível, né? Nesses momentos onde a gente tá passando por alguma questão, a gente saber que existe alguém, né? Algo que a gente possa buscar, que é alguma ferramenta, algo que vai nos ajudar a sair daquele lugar com mais facilidade, com mais tranquilidade às vezes, né? Então a gente não precisa ficar ali sofrendo, batendo cabeça sozinhos, né? Eu sempre falo isso. Existe alguém, existe uma forma, né, que pode nos ajudar com as nossas questões, né? Se a gente estiver disposto e disponível para buscar essa ajuda, né? Então, essa mão. E às vezes não é
que nem a gente querer fazer um trabalho, por exemplo, agora, se eu quisesse botar um site, por exemplo, né? Eu não faço ideia, não sei nem por onde começar, eu teria que estudar, eu teria que me dedicar. Dá pra fazer? Dá, mas talvez eu perdesse 1 milhão de tempos, né? Do que contratar alguém especialista e fazer o site pra mim. Então, às vezes, a gente fica ali tentando sozinhos passar por as coisas, né? Passar por os nossos desafios, e nem sempre é o melhor caminho, né? Às vezes tem profissionais preparados e disponíveis para nos auxiliar com aquilo, e aí a gente ganha, né, com isso. Então, falando um pouquinho do Reiki, era sobre isso que eu gostaria de trazer, né? Essa clareza de que um acolhimento é sempre importante, né? Principalmente nesses momentos onde a gente está exausto, querendo jogar tudo para cima, estressado, né? É um respiro, né? É um respiro para a vida. E aí a gente tá aqui falando então dos princípios, né? Que dentro do Reiki, bom dia, sejam bem-vindos. Dentro do Reiki, ai, saudades, Paty. Ai, gente, saudade das pessoas, saudade do Brasil, saudade de tantas coisas. E dentro do Reiki, né, existem várias coisas que a gente estuda. E uma das coisas são os princípios, né, para que a gente possa ir levando para nossa vida essas coisas, para que a gente coloque lá no dia a dia a nossa transformação. Porque o autoconhecimento, gente, ele é incrível, ele é maravilhoso, a gente precisa buscar, a gente precisa saber, se conhecer, se entender, e é isso que as terapias nos ajudam, né, a esse lugar de autoconhecimento. Mas a gente também precisa transformar esse autoconhecimento em autotransformação. A gente precisa pegar tudo isso que a gente aprende e ir colocando aos poucos em prática no nosso dia a dia, porque senão a gente fica só aprendendo, estudando por aprender, aí a gente vai para aquela frase lá que todo mundo fala, que a gente vai ficando obeso, né, intelectualmente, e na transformação mesmo, na prática, isso não acontece. Então a gente precisa, vai para os processos de autoconhecimento, sim, vai se conhecer, mas também vai aplicar, né? Então a gente estuda lá no Reiki os 5 princípios para que a gente estude, né? Vai para o mental, a gente entenda, compreenda, mas no nosso dia a dia a gente começa a praticar, mas lá no nosso dia a dia a gente começa a colocar em prática as coisas. E hoje, o princípio de hoje, que é o terceiro, é só por hoje eu sou grato, né? E teve uma época que eu não sei se ainda tem essa energia, mas aqui eu não vejo tanto. Mas tinha uma época que tava bem na moda, assim, né? Essas coisas da gratidão, e ser grato, e tarará, tarará. E eu confesso que eu acho super bacana, eu acho que tudo tá ótimo. Quanto mais a gente divulgar coisas legais, quanto mais a gente divulgar coisas bacanas, melhor, né? Porque chega mais longe, chega para quem nunca teve contato, chega para quem ainda nem pensou sobre isso, né? Mas o princípio só por hoje eu sou grata é pra gente exercer a gratidão. E aí não só no mental, não só no saber, é no realizar, é no dia a dia, é um dia de cada vez, né? É a gente acordar de manhã e ser capaz de olhar para as coisas boas que tem lá, né? Então, gratidão é a gente reconhecer as graças, né? A gente sentir as graças, honrar as graças que a gente recebe. E às vezes a gente tá no lugar de tá tudo tão ruim na nossa vida, ou alguma coisa tá tão ruim que a gente não consegue ter esse olhar, não consegue achar nada de bom, não consegue enxergar nada, né? Às vezes quando a gente tá, sabe quando tá em final de ciclo, isso acontece bastante. Por exemplo, a gente tá no trabalho ali e falta 2 semanas pra gente tirar férias, ou a gente, sabe, tem alguma coisa que já tá ali, logo em seguida vai terminar, a gente fica ali naqueles últimos momentos como se a gente não aguentasse mais, né? Surtando, querendo mandar tudo longe. Porque a gente já tá exausto, esgotado daquela situação. E é nesses momentos também que a gente precisa exercitar a gratidão, né? Eu tô exausta, eu tô esgotada, eu tô irritada com aquilo ali, mas o que disso eu ganho, né? Isso que eu tô esgotada e o que eu tô cansada e que eu não quero mais, quanto já me trouxe de benefícios, quanto eu já ganhei com isso. E a gente consegue ir para um ciclo novo muito melhor quando a gente consegue reconhecer
as coisas que a gente recebeu no ciclo anterior, quando a gente consegue ir com gratidão, quando a gente consegue ir de peito aberto, né? Eu escolho outra coisa, mas até agora isso me foi útil, isso me serviu e foi bom pra mim. Então, é exercitar isso, né? E é que nem um músculo quando a gente faz academia. Não quer dizer que a gente vai pra academia, começou a academia amanhã, foi pra academia e agora já tá musculosa. Não, é um processo. Todo dia a gente trabalha um pouquinho, todo dia a gente trabalha um pouquinho, por anos, né? E a gratidão é esse mesmo lugar, né? Todo dia a gente exercita esse músculo um pouquinho para a vida inteira, para cada vez mais a gente conseguir com mais facilidade reconhecer as coisas que a gente é grato, né? Reconhecer as bênçãos. Então, às vezes a gente acorda de manhã, eu não sei vocês, mas né, já pro Brasil já é 10h40, mas vocês hoje, no dia de hoje, agradeceram já por alguma coisa? Sabe, abriu a janela, olhou pra rua, viu vida, né? A gente precisa ser capaz de reconhecer essas coisas, reconhecer essa grandeza, reconhecer que se a gente tá vivendo, que a gente tem saúde, que a gente respira, que tem internet, que tem um celular, sabe que a gente ganha coisas todos os dias. Então, esse olhar que a gente precisa ir lapidando, né? E quando a gente fala do princípio só por hoje eu sou grata, é hoje eu vou cuidar de ser grato por alguma coisa. Hoje eu vou cuidar de ser grato por alguma questão. Hoje eu vou cuidar, né, de ser grato por reconhecer alguma coisa que eu recebi. Então, é a gente ir lapidando esse nosso olhar, né? E, mas como é reconhecer essa gratidão, né? Como que é fazer isso? É olhar pro lado bom, sabe? Pega uma situação, acordou de manhã hoje, tu pode ou reclamar que é segunda, que saco, começou tudo de novo e eu já acordei estressada e que inferno e que vida ruim, ou eu posso olhar pro lado de, nossa, eu acordei, respirei. Gente, quantas pessoas estão numa cama hoje que não conseguem, que estão doentes, que estão com debilidades, que não tem saúde, não tem vida. E a gente acordou, a gente tá bem, tá tudo certo, sabe? Tem energia pra viver um dia, tem energia pra construir uma outra história. Então é esse olhar que a gente precisa ir lapidando, né? A gente pode chegar no nosso trabalho e achar tudo um saco, aquela gente chata, aquele trabalho estressante, eu não gosto de fazer nada disso aqui, ou eu posso enxergar que ainda bem que eu tenho uma oportunidade, que eu tenho algo que eu posso realizar, que eu tenho algum lugar onde servir, por mais que ainda não seja o servir do meu coração, mas ainda posso servir, e com esse servir me dá força para eu buscar uma outra coisa. E às vezes até o incômodo, né? Aquelas coisas que nos incomodam é uma alavanca pra gente buscar uma coisa melhor, porque talvez se não incomodasse a gente fosse ficar ali estagnada. É reconhecer até o calo, sabe? Nossa, ainda bem, obrigado por esse calo que me fez ir adiante, me fez ir além, me fez olhar para outros lugares, me fez olhar para outras possibilidades, né? Então a gratidão é esse olhar, né? E eu não tô dizendo aqui que agora a gente vai enxergar tudo colorido, tudo maravilhoso e aí não tem mais nada ruim, a gente só olha para as coisas incríveis e reconhece isso. Não, isso é um olhar bem infantil, né? Bem infantil para a realidade, a gente fingir que nada tá acontecendo, que não tem nada errado na vida, que não tem nada para ser ajustado e a gente só olhar pro passarinho colorido. Isso é uma postura infantil nossa, né? Eu tô aqui falando de uma gratidão madura. A gente reconhecer que tem coisas que não estão legais, mas eu ainda sim consegui olhar com gratidão, entender que essas coisas não legais me levam a algum lugar, entender que essas coisas não legais também contribuem para o meu desenvolvimento, é saber que essas coisas não legais me fazem, inclusive, eu ter clareza do que eu quero e do que eu não quero, e eu ainda assim conseguir ser grato pelaquela experiência, né? Neste lugar de maturidade que eu tô falando da gratidão, não daquele lugar infantil que o mundo virou cor-de-rosa, né? Que nem lá no filme da Barbie, né? Não sei se vocês viram o filme da Barbie, mas lá no mundo da Barbie, né? Como se fica aquilo lá infantil mesmo, né? Como se, porque aquilo lá é perfeito, não acreditasse que existia coisas imperfeitas, né? Em outros lugares. Não é neste lugar, né? Não é fingir que tá tudo perfeito, mas é a gente olhar para a realidade, encarar a realidade e ainda reconhecer as coisas
pelas quais a gente passou, né, e recebeu. E um outro viés da gratidão que eu também gosto de trazer é, às vezes, a nossa busca incessante, né? Eu não sei vocês, mas eu sou uma eterna inconformada. Eu sei que é dessa característica de mim, assim, eu tô sempre atrás de uma outra coisa, uma outra coisa, uma outra coisa, uma outra coisa. Agora é um próximo objetivo, não, agora é a próxima meta, não, agora é a próxima coisa pra realizar, agora é a próxima coisa pra fazer. E se a gente não para e não dá uma pausa, a gente só fica na busca incessante do próximo, do próximo, do próximo, do próximo e não para reconhecer o que já recebeu, né? Às vezes a vida que a gente tá vivendo hoje e reclamando foi a vida que a gente tanto pediu pra ter. Foi o emprego que a gente tanto pediu pra ter, o lugar que a gente tanto pediu pra ter, a relação que a gente tanto desejou ter, sabe? Lá atrás, um ano atrás, a gente pedia pelo que a gente tá vivendo hoje e a gente chega hoje só começa a pedir mais coisas pra viver o ano que vem e não reconhece o que a gente já recebeu, né? A gente não consegue ser grato por aquilo que a gente já tem. E não quer dizer que tá errado a gente querer outras coisas, né? Muito pelo contrário, a gente tá aqui pra evoluir mesmo, a gente vai desejar, a gente vai querer, tá tudo certo. Agora, a gente só desejar, só querer sem reconhecer, sem agradecer o que a gente já recebeu, o que a gente teve força para continuar, o que a gente teve força para conquistar, o que Deus deu oportunidade pra gente conseguir na nossa vida, né? Porque eu falo, eu brinco, né? Que se Deus não quiser, gente, a gente perde tudo amanhã. Amanhã, sei lá, pega fogo aqui nesse apartamento, perco tudo que tem dentro de casa e acaba tudo. Amanhã, né? Quantas pessoas não sofrem golpes da noite pro dia, perdem tudo que tem, né, material. Ou às vezes acontece um acidente, perde coisas ainda mais doloridas. Se Deus quisesse, né? Se Deus quisesse, a gente não tinha nada. Mas é porque Ele quer, né? É porque a gente tá ali, tá batalhando, e porque a gente tem esse apoio que a gente precisa reconhecer essas bênçãos todas. E é muitas bênçãos que a gente recebe, né? Se a gente for parar pra lapidar esse olhar e olhar pra isso, gente. Hoje eu acordei de manhã, tinha sol na janela. Nossa, olha que alegria ter sol, né? Eu sei que às vezes quando tá muito calor a gente reclama que tá muito calor, mas tem sol, tem vida, tem céu azul, tem um dia novo, né? Graças a Deus tinha café da manhã, tomei café. Aí abri o chuveiro, tomar um banho quente. Olha quantas bênçãos a gente tem, né? Quantas coisas estão ali prontas pra gente poder ser o melhor ser humano que a gente pode ser. E então a gente precisa desse exercício, né? De agradecer. Eu sugiro sempre, né? São 2 exercícios que eu dou de sugestão, geralmente nos meus atendimentos, assim, com bastante frequência, que é fazer, né, o caderno da gratidão antes de dormir. Então, antes de dormir, escrever lá no seu caderno 3 coisas pelas quais tu foi grata naquele dia, né? Então, hoje eu agradeço por ter acontecido isso, eu agradeço por ter visto fulano, eu agradeço por ter lido a frase X, ou eu agradeço pela comida que estava um espetáculo, agradeço por ter conseguido caminhar. Não sei quais as coisas que a gente vai agradecer, mas 3 coisas simples pra gente agradecer antes de dormir. Isso vai nos ajudando a lapidar esse músculo, né? A exercitar essa nosso olhar para reconhecer as coisas. E às vezes a gente chega no final do dia, tá aqueles dias assim, né? Que a gente não quer reconhecer nada. Tipo, hoje não teve nada de bom. Não, cara, sempre tem. Nem que seja para agradecer pelo ar. Hoje eu respirei, tinha ar para me respirar, né? Então a gente vai lá lapidando, né? Vai lá se ajustando, vai lá trabalhando esse nosso olhar, né? Para que a gente agradeça cada vez mais. E tem um segundo exercício que eu gosto bastante também de recomendar, é a conexão com a fonte, que eu brinco, né? É 2 minutinhos de conexão com a fonte. E é 2 minutos, gente, não precisa mais que 2 minutos. Pode colocar no cronômetro do celular, pode botar o celular a despertar. Mas
pega um café, um chá, ou um chimarrão, ou enfim, nem se não quiser com nada, um copo de água. Acha uma janela aí onde tu tá, ou se puder ir pra rua, melhor ainda, mas não precisa, janela, e olha pro céu. 2 minutos. 2 minutos pra gente olhar pro céu, em silêncio. A gente vai agradecer. Eu tenho certeza, eu duvido que vocês façam isso, que vocês façam esse exercício e não tenham que agradecer. Não olhem pro céu e não reconheçam a grandeza que é. E aí vai trabalhando também o nosso contato com a fonte, essa nossa conexão, né, com esse algo maior. Enfim, eu chamo de fonte. Cada um chama, né, da sua crença do que quiser, Deus, universo, fonte, energia divina, não sei. Mas vai trabalhando essa conexão. E quanto mais a gente vai trabalhando essa conexão, mais a gratidão vai despertando dentro do nosso coração, sabe? Mais a gente vai conseguindo reconhecer que tem um mundão lá fora, sabe? Que tem coisas grandiosas acontecendo, que tem um todo trabalhando para que a gente se desenvolva e se transforme. Então, a gente também precisa honrar com as nossas ações, né? Honrar com os nossos exercícios. Gente, faz sentido o que eu tô falando aqui, né? Porque eu engato primeiro, eu começo a falar e eu nunca mais paro, né? E ainda mais falar de gratidão, que é um assunto que sempre me emociona bastante, né? E me dizem se fazem sentido. Vocês acham que vocês são gratas? Se vocês tivessem que se dar uma nota aí de 0 a 10, o que vocês acham que vocês... Quanto que vocês estão aí de gratas pela vida que vocês têm? E isso que a gente nem entrou na seara, né? De que quanto mais a gente, né, trabalha o nosso olhar para enxergar as coisas boas, mais a gente vai enxergando coisas boas das coisas que vão acontecendo, né? E isso é com certeza. Vocês comecem a fazer os exercícios que vocês vão perceber. Quanto mais a gente vai enxergando coisa boa, mais coisa boa parece que vai aparecendo na nossa frente pra gente enxergar. Então é um exercício bacana pra gente refletir aí a nossa média, né? O quanto eu, de 0 a 10, consigo ser grata no meu dia, né? A Paty trouxe aqui, né? Que sente que pode melhorar com certeza e que se fosse dar uma nota seria 5, né? Vamos lá, estamos no meio do caminho com esse 5, né? Então uma história já foi construída, né? Tem coisas que você já sabe que faz, né? Tem coisas que tu já reconhece que são boas. Como que a gente melhora isso que já faz, né? E é um exercício bem importante. E a gente faz pouco porque às vezes falta a gente se organizar mesmo, né? A gente deixa o dia a dia, deixa a correria, deixa as coisas surgirem e a gente não coloca algo no dia, né? Então se a gente colocar lá o despertador, né, sei lá, para despertar no meio do dia, pra gente fazer os 2 minutinhos com a fonte, ou vamos comprar um caderno, põe na meta da semana, comprar um caderninho para fazer o exercício da gratidão. Eu aprendi uma vez com uma cliente minha, que ela disse que, se eu não me engano, foi na Ayurveda que ela aprendeu, que uma dos ensinamentos da Ayurveda era: não levanta da cama sem agradecer por alguma coisa. Então eles acordam de manhã, eles não saem, sabe? Não pulam da cama sem que eles pensem em algo para agradecer. E eu achei que é um exercício interessante também pra gente aplicar e fácil de a gente colocar no dia, né? Então a gente acordar de manhã e lembrar, não botar os pés no chão sem pensar em alguma coisa para agradecer. E aí a gente já vai inserindo essa energia. Aí de um 5 a gente consegue pular para um 7, né? De um 7 a gente vai indo para um 8 e quando vê, naturalmente a gente já tá muito melhor neste lugar, né? Muito melhor nessa energia. E, gente, é fato, a gente tá com a energia baixa, tá desanimado, tá estressado, tá irritado. Vai ali tira um minutinho para respirar, os 2 minutinhos de contato com a fonte, reconhece alguma coisa, agradece, a nossa energia muda o nosso dia, muda a nossa forma, muda as coisas que estão acontecendo, né? Até o próprio caderno da gratidão, antes de dormir, a gente já vai para um sono diferente. E se a gente muda o nosso sono, muda o nosso acordar, porque faz toda a diferença, né? O jeito que a gente dorme muda tudo, a forma como a gente acorda. E a gente acorda para um outro dia diferente.
Então, é a gente ir colocando, né, esses exercícios na nossa vida para que a gente tenha mais desenvolvimento e uma melhora, né? Então, para mim também não me estender muito, esse é o nosso tema de hoje, né? Fiquem aí, né, com o tema da gratidão reverberando por vocês, vão pensando, né, que forma que a gente pode acrescentar, né, essa energia, trabalhar essa energia no nosso dia. E como eu falei no comecinho da live, né, as lives vão ser, eu faço a live e depois da live eu faço um envio de reiki coletivo, né, para quem deseja receber, né? Então, se você quiser receber aí o meu envio de reiki logo depois daqui, só me diz eu quero, né? Manda o nome completo que eu acrescento aqui na minha lista, né, das pessoas. E aí vocês logo também recebem uma energia com esse foco hoje, né? Para que a gente desperte mais gratidão, para que a gente possa ter mais clareza no nosso olhar, para que o nosso olhar se limpe, para a gente reconhecer as coisas boas e grandiosas que a gente tem na nossa vida, né? Então, fica aí, né, o meu convite para que a gente olhe mais, cada vez mais, para esses exercícios e porque quando a gente pratica, né, gente, as coisas realmente vão mudando, mas depende também da gente, né, dos nossos passos aí pra gente fazer algo diferente, né? Já diz lá aquela frase super famosa do Einstein, né, que a loucura é a gente querer os resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, então a gente tem que aí se esforçar para fazer uma coisa diferente. Gratidão a todos que estavam aqui, né? Eu já vou exercitando a minha aqui, que cada um que entra, né? Cada oi que eu recebo aqui vai me deixando cada vez mais grata, vai trabalhando em mim a minha gratidão, né? Então, gratidão para vocês que estavam aqui. Tenham um excelente, né? Uma ótima segunda-feira e uma ótima semana. Amanhã, né? Nesse mesmo horário, 10h30 do Brasil, eu estarei aqui para falar do quarto princípio, tá bom? Beijinho!